minha visão, não se deve comemorar o empate, mas tem que valorizar o ponto. Tem que valorizar o ponto, principalmente com a grande atuação do Léo Jardim, atuação de gala espetacular, e que foi o grande responsável também pelo Vasco ter pontuado mais uma vez na tabela. Léo Jardim que não faz um 2025 maravilhoso como fez em 2023 e em 2024, mas a atuação de hoje apagou qualquer tipo de jogo ruim que ele tenha feito nessa temporada, porque de fato ele agarrou demais. Isso não quer dizer que o Vasco só tenha se garantido na defesa do Léo Jardim. Muito pelo contrário, eu acho que no primeiro tempo o Vasco fez um jogo bem equilibrado, criou suas oportunidades, jogou o clássico, coisa que não estava acontecendo historicamente, digamos assim. Se a gente for pegar até os jogos do Campeonato Carioca na semifinal, acho que não teve essa discrepância toda. O Flamengo é o melhor time e o melhor elenco do Brasil, mas os clássicos têm sido jogados. Beleza, Pedrosa, perdeu na semifinal e perdeu também no segundo jogo, no primeiro e no segundo. No segundo jogo, eu já falei aqui para vocês diversas vezes, o Vasco chegou a abrir o placar e, para mim, foi prejudicado por um erro de arbitragem ao Bruno Henrique não ser expulso naquele momento pela cotovelada que ele tinha dado. No jogo de hoje, esse equilíbrio, digamos assim, ele ficou um pouco mais latente, principalmente mais aparente no primeiro tempo, quando o Vasco estava com o seu time titular contra o time titular do Flamengo. No segundo tempo, a discrepância desses elencos, o Flamengo é o melhor time do Brasil, o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. É impressionante a capacidade que o Felipe Luiz tem de mexer no seu banco, o nível de substituição, ainda mais com o Vasco, sem Adson, sem Tietê, sem Payet e sem Lemos também, perdeu um pouco desse banco de reservas que o Vasco nessa temporada até tem, mesmo no nível menor, mas tem. De fato, a gente não pode, repito, comemorar o empate. A gente não pode comemorar que o Vasco saiu do Maracanã apenas com um ponto. Mas eu acho que tem que sim valorizar diante de todo o histórico, diante de toda a entrega que esse time teve hoje. Principalmente, por exemplo, a gente pode citar aqui individualmente, além do Léo Jardim, a baita partida que o Hugo Moura fez, impressionante, jogaço do Hugo Moura, que é um volante que de fato oscila e muitas vezes, mas hoje ele jogou demais contra o Flamengo, contra o seu ex-time, inclusive. Então, vamos falar sobre. Vou dizer uma coisa, hein? A melhor coletiva do Fábio Carilli. Disparadamente. Disparadamente, completamente lúcido, honesto, sabendo cobrar quando tem que cobrar. Inclusive, falou muito bem sobre a situação do João Vitor, sobre ele precisar zagueirar, sobre ele precisar ser mais firme, sendo claro com todo mundo que perguntou, não fugiu de nenhuma pergunta, foi bem lúcido ao encarar a realidade do Vasco. Repito, poderia ser muito, muito fácil para ele jogar a responsabilidade de precisamos de mais reforços, precisamos de. Não, não. A gente vai trabalhar com o que a gente tem. Eu vou dar força ao meu grupo porque foi isso que me foi prometido. Então foi honesto pra caramba. Honesto pra caramba. Inclusive, não jogou tão bem, não. Jogamos mal contra o Corinthians. A gente foi mal contra o Corinthians. Não pode ter postura, como ele falou, que é a primeira vez que eu ouvi, sangue doce, como foi contra o Ceará. Então, cara, desculpa. Assim, além de eu já ter falado aqui que eu sou contra essa cultura de toda hora cabeça de treinador, que não é só treinador que é culpado. Não é só treinador que é culpado. Falei aqui diversas vezes sobre os erros individuais que o Vasco vem cometendo jogo após jogo. E é erro individual técnico. Técnico. Coisa que não pode acontecer. Que o jogador profissional não pode cometer. Não pode. Falei diversas vezes. O cara ele faz um grande trabalho no Vasco? Não faz um grande trabalho. O cara ele faz um trabalho que deixa muito a desejar, principalmente defensivamente? Com certeza. Agora, essa merda toda que muita gente trata, desculpa, eu eu nunca tratei aqui. Nunca tratei aqui. Pode falar o que você quiser. Pode falar o que você quiser. Nunca tratei como essa merda. Nunca tratei como cemitério. Inclusive, sempre falei aqui que não adianta só cobrar de treinador. Treinador não cabeceia, treinador não chuta pro gol, treinador não toma decisão. Vocês viram quantos contra-ataques o Vasco perdeu hoje? Viram quantos contra-ataques? O Garré, o Ryan, o Paulo Henrique. Contra-ataques que poderiam ter terminado em gol. Inclusive no segundo tempo contra o Flamengo. Vários. Vários. E hoje o jogo se tornou mais difícil ainda. Se tornou mais difícil ainda porque o Vasco não teve o Adson, não teve o Tietê, não teve o Payet, não teve o Lemos. Praticamente o banco de reservas era um banco que, inclusive, era recheado de garotos, recheado de jogadores que no ano passado não se firmaram de alguma forma. Paulinho voltando de lesão, Matheus Carvalho entre titular e reserva. Então, assim, cara, e gostei muito quando ele falou também o seguinte: empate, empate com gosto de empate. Não tem empate com gosto de vitória. É empate com gosto de empate, porque eles estão no Vasco.
sabendo exatamente quando e onde ele está se situando. Então, tem que parabenizar porque ele evoluiu. Que ele já falou besteira em coletiva, ele já foi mal em coletiva, ele já deixou de responder, inclusive, repórteres, e ele evoluiu nesse sentido. Então, para mim, ótima coletiva. Meia hora ouvindo o Carille e meia hora da gente conseguindo tirar dúvidas, da gente conseguindo aprender, da gente conseguindo entender os pensamentos dele, inclusive de planejamentos anteriores e de planejamentos para o futuro, entendeu? É uma pena que, infelizmente, a diretoria tomou uma decisão de tirar o jogo contra o Palmeiras de São Januário e também de vender a partida contra o Botafogo. Porque eu vou bater nessa tecla aqui de novo. Para mim, é um erro. O Vasco vai ficar um bom tempo fora de São Januário e é assim que as coisas começam a degringolar. Ah, por causa de 4, 5 milhões, dinheiro é importante, dinheiro é importante. Ninguém está ficando maluco aqui. Até porque o que ele fala, quando ele fala sobre manter as contas em dia, também tem a ver com isso. Quando a governança chega lá no presidente e fala assim, ó, temos que vender jogo. O presidente, ele é obrigado a fazer? Não, mas ele tem que ouvir. E é assim que se faz. É assim que se faz. Agora, eu lamento. Eu lamento pela parte esportiva. Acho que a gente tinha chance e tem chance de competir contra qualquer equipe dentro de São Januário. Qualquer uma. É uma pena. É uma pena. Mas, dito tudo isso, acho que até aqui o Vasco está fazendo o que dá para ser feito. Ah, Pedrosa, tem que jogar mais? Tem que jogar mais. Tem que melhorar defensivamente? Principalmente. Principalmente defensivamente. Eu não me preocupo tanto com o setor ofensivo. Eu acho que o setor ofensivo tem conseguido entregar o que se espera dele. O problema é principalmente defensivo. E hoje, se não fosse o Léo Jardim, o Vasco teria saído derrotado do Maracanã. Mas o goleiro está lá para isso, não tá? A gente não tem um goleiro que é ótimo goleiro desde 2023, 23, 24, 25. A gente está lá para isso. Ele está lá para isso. O Léo Jardim é um jogador que nessa temporada ele não operou milagres. Ele não fez jogos absurdos, digamos assim. Não fez jogos absurdos. Hoje ele fez um jogo absurdo. Hoje ele voltou a ser aquele goleiro que, inclusive, foi convocado para a seleção brasileira. E ele é um dos melhores goleiros do Brasil. Esse é o fato. Então, não dá para a gente também ficar só por causa do Léo Jardim. Cara, o Léo Jardim é jogador do Vasco. O Léo Jardim é jogador do Vasco. O jogador tá ali, é pago para poder desempenhar. E hoje ele desempenhou muito bem. Então, o jogo, para mim, até os 30 minutos, principalmente, ele foi extremamente equilibrado. Um clássico sendo jogado como clássico. Tanto pelo lado do Flamengo, um bom clássico, inclusive, de se assistir. Eu estive lá no Maracanã. Valeu cada centavo do que eu paguei. Cada centavo do que eu paguei. Porque foi um bom clássico de se assistir. Tecnicamente, as duas equipes buscando o jogo. O Vasco não ficou com a bunda sentado esperando o Flamengo. Muito pelo contrário. Conseguiu construir em cima do Flamengo em vários momentos. Seja com o Verratti, seja com o Coutinho em viradas de bola, o próprio Ryan sendo uma válvula de escape interessante, também teve um chute do Ryan de fora da área que bateu na rede pelo lado de fora, que também foi perigoso. Depois o Léo Jardim fez outra defesa numa cabeçada do Gerson. Então, no primeiro tempo, cara, o Vasco jogou o clássico, coisa que em vários outros momentos a gente não via isso. E aí você viu nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, analisando um pouquinho do que foi esse clássico dos milhões. Vasco da Gama 0, Flamengo também 0 no Maracanã pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma partida que o Vasco da Gama fez uma partida ali justa, como mesmo disse ali, ele mesmo disse agora há pouco. O Vasco teve chance, inclusive, de fazer gol na partida. O Flamengo também, mas o Léo Jardim foi muito bem nessa partida de hoje. O Verratti muito bem marcado pelo Léo Pereira e Léo Ortiz. Uma baita partida também de Nuno Moreira, fez uma boa partida. O Carille, né, como mesmo disse o Lucas Pedrosa, a gente tem que levar isso em consideração, não tinha um banco tão recheado assim. Perdeu o Tietê, perdeu o Maurício Lemos, perdeu também o Adson, que era dúvida se iria iniciar ou não, e acabou que ficou de fora desse jogo por conta de dores. Inclusive, o Carille na coletiva está até postado aqui no nosso canal, vou deixar aqui na tela final para vocês conseguirem acompanhar. Ele falou que não sabe nem se conta com o Adson para o jogo do Lanús. A verdade é que o Vasco agora volta terça-feira a campo para enfrentar a equipe argentina pela Copa Sul-Americana. E vamos ver se o Vasco vai manter o nível de atuação ou se vai melhorar, evoluir. Né? Isso aí é uma questão de tempo, de evolução em evolução.
e eu acho que o Vasco agora, quem sabe, tá num caminho, parece que certo, com o técnico Fábio Carille. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal, acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!